Então, é o seguinte, nós vamos começar a trabalhar a dissertação. É o que nós vamos chamar de texto dissertativo, que, levando em consideração, é a redação propriamente dita. Por que a redação propriamente dita? Quer dizer que a descrição e a narração não são redações? São. Porém, elas não são exigidas em concursos vestibulares. Ok? A dissertação é que é o texto. É que é o texto cobrado, principalmente no Enem. Então, nós vamos ver aqui uma variedade de conceitos sobre dissertação. O que é a dissertação? É, antes de tudo, pesquisa. Por que pesquisa, pessoal? Porque quando você faz uma pesquisa, você estuda. Você está pesquisando, você está estudando. Quando você estuda, você adquire uma sequência de ideias. E essas ideias, elas têm que ser organizadas, porque você tem que usar essa ideia para argumentar alguma coisa. Então, eu vou dizer em primeira mão que a dissertação é argumentação, ok? Então, dentro dessa argumentação, o sinônimo dela é discussão. Você vai argumentar, você vai discutir, você vai concordar ou você vai discordar. Se você estudou, você fez um apanhado a respeito da coisa, você tem uma noção da coisa. Então, dissertar o que é, pessoal? É defender uma tese. Ok? O que vem a ser essa tese? Nós vamos ver que tese, mais lá na frente, é justamente aquilo que você vai trabalhar dentro do seu desenvolvimento. Porque a tese, ela vai estar dentro da introdução. Ok? Então, nós vamos ver na sequência. Então, qual é o objetivo dessa dissertação? É informar. A dissertação tem o objetivo de informar. Ela informa, porque ela é um texto informal. O que é o texto informal, pessoal? É aquele que faz com que você discuta, com que você organize ideias, com que você argumente, com que você tenha palavras, tenha bagagem para chegar a um denominador comum. Então, por isso que a gente vai chamar de texto informal. Você vê que a descrição é um texto dimensional. A narração é um texto temporal. Por que temporal, narração? Porque acontece num determinado tempo, num determinado lugar. Então, e tem os seus personagens, não é isso? Então, os elementos principais de uma narração, fugindo um pouco, são que os personagens, o tempo e o lugar. Se aconteceu algo, você vai contar, fazer uma narração, você vai ter que ter os personagens, aconteceu com quem? Aconteceu onde e aconteceu quando? Personagem, tempo e lugar, ok? Mas voltando aqui para a dissertação, ela requer, antes de tudo, estudo. Ah, mas eu já estudo no colégio. Estudar para dissertar, para adquirir conhecimentos, que é realmente o sinônimo da dissertação, conhecimento. Não é você frequentar um colégio, que nem sempre quem frequenta um colégio estuda. Não é isso? Então, o que é o estudo relacionado a conhecimento? É você fazer um apanhado do necessário. É ler,
é colher informações. Por exemplo, você tem uma revista, leia o artigo daquela revista, leia o artigo de um jornal, busque a internet, busque o meio de comunicação eletrônico em geral, para que você colha informações e produza o seu texto. Por isso que a gente diz que, antes de tudo, dissertação é estudo. Porque se você não estuda, você não adquire conhecimento. E se você não adquire conhecimento a respeito de um tema qualquer, você não vai falar desse tema. É preciso que você, antes de tudo, conheça aquilo que você vai falar. Você não vai conseguir falar de algo que você nunca viu ou que você nunca estudou sobre ele, sobre esse algo. Não é verdade? Então, é preciso estudo. Dissertação tem essa variedade de conceitos. Eu posso dizer, dissertação é uma pesquisa. Dissertação é um conjunto de estudos. Dissertação são informações em geral a respeito de um tema qualquer. Então, baseado nesses tópicos, nós podemos montar conceitos quaisquer, ok? Então, vamos ver a estrutura da dissertação. A estrutura é aquela coisa que nós, quando estudávamos lá no ginásio, lá no primário, eles diziam partes, não é? Lá eles diziam partes da redação. Aqui eu vou dizer estrutura da redação, que é a mesma coisa. Quais são as partes da redação? Introdução, desenvolvimento e conclusão da redação dissertativa, ok? Eu posso dizer partes, posso dizer como é formada uma dissertação e posso agora, valorizando o nosso tempo atual, chamar de estrutura. A introdução, preste atenção, é o parágrafo inicial. Observe bem, esse parágrafo, ele é único. Não existe introdução com mais de um parágrafo. Só um parágrafo. Esse parágrafo introdutório não é preciso que seja tão extenso. Pode escrever 5, 6, até 7 linhas. 7 já está exagerando, mas se você tem fôlego para isso, jogue. Porém, até 6. Ele é simplesmente introduzir, quer dizer, preparar para entrar. Ok? Você está preparando para entrar no seu texto. Ele apresenta, esse parágrafo apresenta uma tese. O que é que vem a ser a tese? É justamente aquilo que você vai discutir no desenvolvimento. Quer dizer, um parágrafo vai depender do outro. Aqui começa, aqui da sequência. Porém, esse desenvolvimento é chamado de redação propriamente dita. Aqui eu preparo para entrar. Introduzir quer dizer preparar para entrar. Ok? Essa tese, ela vai aparecer fragmentada. Você pode dizer que tem 2 itens. Se tiver 2 itens, tem 2 parágrafos. Se tiver 3 itens, tem 3 parágrafos. Se só tem um item, tem um único parágrafo. A tese é justamente a preparação para entrarmos no desenvolvimento. Preste bem atenção. Aí o pessoal diz assim, eu tenho dificuldade de mudar de parágrafo. Não é isso? A dificuldade é essa. Por exemplo, se eu for falar do município de União, eu busco as teses. Quais são, por exemplo, eu buscar dentro da minha tese, eu vou dizer
a administração e a aceitação popular. A administração do prefeito e a aceitação popular. Nós temos duas teses. A primeira, 2 itens na tese. O primeiro é a administração e a segunda é a aceitação. Então, se a administração foi boa, a aceitação vai ser positiva. Se a administração for ruim, a aceitação vai ser negativa. Lógico, não é isso? Então vejam só. O desenvolvimento é o corpo do texto. Como eu falei para vocês, a dissertação ela é comparada ao corpo humano. Os membros superiores, braços, o corpo, não é isso? O corpo entra a cabeça, é a parte aqui, é a parte pensante, é a parte que faz funcionar, não é isso? E a conclusão são os membros inferiores, as pernas. Então vejam só que um corpo, um ser humano não funciona sem cabeça e corpo. Funciona sem os braços e sem as pernas. Não é isso? É que nem a redação, a dissertação, ela não existe sem o desenvolvimento. Ok? O corpo do texto é chamado desenvolvimento. Nesse corpo, nesse desenvolvimento, a gente apresenta os argumentos. Os argumentos. Por quê? Porque a dissertação tem o objetivo de argumentar. Justifica uma tese. Busca lá dentro da introdução. Aquilo que foi apontado na introdução vai ser discutido no desenvolvimento, ok? Que nós vamos chamar de tese. Temos a conclusão, parágrafo final, querendo reforçar. O desenvolvimento, ele pode ser em 1, 2, 3 parágrafos, de acordo com a extensão do texto ou com o que foi apresentado na tese, tá bom? Lógico que no nosso concurso nós não vamos passar de 30 linhas, mas também não vamos escrever menos de 20, entre 20 e 30, tá bom? Porque 30 linhas é justamente a marca que tem na folha de redação. Você não pode escrever fora do limite que foi dado. Muito cuidado com isso. Essa conclusão apresenta uma proposta ou apresenta propostas. Também apresenta soluções. Soluções. Por isso que nós vamos chamar essa conclusão de conclusão argumentativa. Se a conclusão é argumentativa, a dissertação também vai ser argumentativa. Hoje, nos vestibulares, nos concursos, nós só trabalhamos com argumento. Antigamente, nós poderíamos trabalhar só com exposição ou só com argumento, ou uma ou outra. Nas nossas escolas, sala de aula, nós, de forma aleatória, podemos escrever uma redação simples, argumentativa ou expositiva. O que é a redação ou a dissertação expositiva? É aquela que só expõe ideia, só expõe problema sem a busca de solução. A argumentativa, você expõe o problema e busca uma solução para esse problema. Tem que ter essa busca de solução, ou essa possível solução, para resolver o problema. Ok? Esse trabalho aqui, de conclusão, retoma a introdução. Por quê, pessoal? Quem é que aponta o problema? O problema está sendo apontado na tese. E essa tese faz parte da introdução. Quando você está concluindo, você retoma a introdução, porque você vai buscar a tese. Dentro do desenvolvimento, você só vai comentar
você vai só argumentar, só discutir. Ok? Então, vejam só. Agora vejam só. E aí atrás ali com o ventilador aí. Vejam só. A tese é o mesmo que problemas. Viu? A tese é o mesmo que problema. Você apontou o problema, então você apontou a tese. Ok? Observe mais aqui. A tese, nós estamos trabalhando basicamente em torno da tese. Apresenta o que será trabalhado nos parágrafos seguintes. Quais são os parágrafos seguintes? A tese vai estar na introdução e os parágrafos seguintes à introdução são os parágrafos de desenvolvimento. Ok? A observação 2. A tese, batemos ainda nessa tecla. De preferência, aparece as últimas linhas da introdução. Por quê, pessoal? Das últimas linhas. Porque fica mais próximo do campo em que ele vai ser trabalhada. Qual é o campo? O desenvolvimento. Se você colocar a tese nas últimas linhas, fica mais próximo do desenvolvimento e a tua ideia fica mais aconchegante. Ok? Próximo. O lado positivo e o negativo do auxílio emergencial no Brasil em virtude da pandemia do coronavírus. Aqui nós temos o quê? Um exemplo de tese. É uma parte, um fragmento de uma introdução onde está a tese fragmentada. Vejam só, o que é que você vai discutir no seu desenvolvimento? O lado positivo e no outro parágrafo de desenvolvimento, o lado negativo. Então, aqui já é o finalzinho, mas você pode começar trabalhando, falando alguma coisa dentro do assunto e fecha. Nós vamos trabalhar isso aqui, esse pequeno parágrafo introdutório, viu? Então, o lado positivo e o negativo do auxílio emergencial no Brasil em virtude da pandemia do coronavírus. Então vejam só que nós temos duas coisas a ser discutidas. Quais são as duas? As duas partículas, os dois fragmentos da tese. Quais são? O lado positivo e o outro, o lado negativo. Nós temos o positivismo e o negativismo. No entanto, nós vamos ter quantos parágrafos no desenvolvimento? 2. Vamos desenvolver falando do lado positivo. Fechou o primeiro parágrafo do desenvolvimento. E vamos passar para o lado negativo, no terceiro parágrafo, que é o segundo de desenvolvimento. Ok? Então, você não vai misturar. O positivo é isso e o negativo é isso. O positivo vai estar no parágrafo e o negativo vai estar no outro parágrafo. Que é aquela história, você não vai misturar o feio ao bonito. Trabalha-se o feio para o bonito comer. Tem esse ditado. Trabalha-se o feio para o bonito comer. Trabalha primeiro o feio, aí o bonito vem e come. O feio trabalhou na rua e o bonito come em casa, lugares separados. Ok? Então vejam só, nós vamos trabalhar. Qual é o lado positivo do auxílio emergencial? O lado positivo é que ajuda diversas famílias que estão necessitadas, pessoas que estão desempregadas, pessoas que realmente precisam de sobrevivência, de remédio,
e mais, e mais, e mais. É uma sequência de fatores que vai levar para o positivismo em relação ao coronavírus. Mas tem o negativismo. Por outro lado, existem pessoas que nunca trabalharam, pessoas que não necessitam desse dinheiro, não é isso? Desse auxílio, principalmente os viciados, que quando o governo beneficia a esse grupo, aumentou o quê? A criminalidade, aumentou que está tudo incluído nas drogas em geral. Tudo baseado o quê? No auxílio emergencial. Tudo foi feito com o dinheiro do auxílio emergencial. A gente percebe que tem gente que o lado positivo, o pessoal dentro do positivismo, que é beneficiado com o coronavírus, espera o dia para receber, contando as horas. E os que trabalham dentro do negativismo, em torno desse auxílio emergencial, vende o auxílio para os outros pela metade do preço. Se era 600, vende por 300. Todo mundo sabe disso. Então, esse é o lado negativo. Não é isso? Então, você vai trabalhar um positivismo dentro de um parágrafo, um negativismo dentro de outro parágrafo. Ok? Vamos ver próximo observação 3. Cada parágrafo de desenvolvimento argumenta sobre o problema apresentado através da tese. A tese vai estar na introdução, ok? Cada parágrafo de desenvolvimento, foi o que eu trabalhei aqui, argumenta sobre o problema apresentado através da tese, que essa tese vai estar dentro da introdução. 4. Os parágrafos têm que ter relação com os outros, de preferência com o auxílio de conectivos, que foi trabalhado, os conectivos foram trabalhados dentro da coerência e coesão na última aula. O que são os conectivos? São as preposições, são as conjunções principalmente, são os advérbios. Então, esses elementos coesos. Coesos por quê? Porque vem de coesão. Assim como a coerência entre si. Coerência entre os parágrafos. Quer dizer, tem que ter uma interligação, uma ligação entre parágrafo introdutório, parágrafo primeiro do desenvolvimento, parágrafo segundo do desenvolvimento e parágrafo de conclusão. Tem que ter uma interligação, que nós vamos chamar de coerência. É o sentido lógico entre os parágrafos. Dentro de um períodozinho qualquer, de um pequeno parágrafo, nós temos a coerência entre termos, períodos. Dentro da dissertação, do texto como um todo, nós temos coerência, que são as ligações sequenciais, a sequência lógica entre parágrafos, entre unidades de composição. Ok? 5. O parágrafo conclusivo, que nós vamos chamar de conclusão, retoma a ideia do introdutório, que é a introdução, no sentido de solucionar o problema, apresentando propostas, soluções. Então, você vê que todo esse trabalho de conclusão, ele vai ser baseado na introdução. Ok, pessoal? Então, isso aqui é um apanhado, mais ou menos, a respeito da dissertação, com a sua estrutura e algumas observações a respeito do assunto como um todo. Ok?